Colapso econômico, declínio demográfico, guerra à espreita. Para qualquer lado da Europa que se olhe, nos deparamos com um quadro sombrio de problemas crescentes. Políticos e economistas se perguntam como a Europa pode ser revitalizada, quais medidas podem ser tomadas para interromper as tendências negativas rapidamente, para que não levem a crises que abalarão a União Europeia com a volta do nacionalismo extremo. Mário Draghi e coautores apresentaram seu relatório, e outro italiano, Enrico Letta, o fez antes disso. Ambas, assim como a grande maioria das análises, levam em consideração o horizonte dos últimos anos e se concentram em diretivas, legislações ou recomendações econômicas. Obviamente, esta é uma abordagem legítima, mas como mostra a história da União Europeia, não é suficiente, pois esses relatórios não são postos em prática ou o são de forma ineficaz. E se a ineficácia da União Europeia não for necessariamente devido a certas políticas ou agendas escolhidas por Bruxelas, mas a uma falta de compreensão do projeto europeu como um todo, que se baseia em desejos em vez de realidade. Olhar para a União Europeia através do prisma do processo evolutivo das sociedades nos dá uma perspectiva diferente, nos leva a outras conclusões, às vezes impopulares. Mas se as premissas iniciais são baseadas em fundamentos mal compreendidos, todo o edifício começa a ruir. Que erros a União Europeia cometeu? Por que a Europa abandonou seu principal ímpeto de desenvolvimento? E o que é a união de coalizões? Vamos descobrir. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. De grupos de coletores-caçadores, passando por tribos, as primeiras aldeias e cidades, principados, reinos e impérios, até estados-nação e organizações supranacionais. A formação de grandes estruturas sociais criadas por humanos tem sido contínua por milhares ou dezenas de milhares de anos. Essa evolução social está intrinsecamente ligada ao progresso da civilização humana como um todo. No início, se havia escassez de alimentos ou uma sensação de perigo, só podíamos confiar em nossos entes queridos e o encontro com um grupo hostil poderia terminar tragicamente para ambos. Mas à medida que a tecnologia progredia, havia mais confiança entre as pessoas, permitindo estruturas sociais mais complexas. As pessoas viram os benefícios de se organizar em grupos cada vez maiores. A eficiência aumentou com a especialização. O escambo e depois o comércio baseado em ouro ou prata também ajudaram. Hostilidade e guerra não sumiram, mas suas características, como as das sociedades, mudaram. Em vez de confrontos numerosos e menores, diminuiu-se a frequência, mas aumentou-se em escala. Durante essas batalhas e guerras, as pessoas protegiam ou tentavam estender o alcance de seu mundo, cultura, idioma e recursos. Os últimos 1000 anos, especialmente na Europa, podem ser descritos como uma grande arena evolutiva de luta sobre qual estrutura social deveria prevalecer. Esta corrida armamentista, entre aspas, tem sido intensa e brutal, mas também frutífera, pois forçou as sociedades a se adaptarem. Caso contrário, a morte e o esquecimento na história os aguardavam. Na Europa, essa competição foi particularmente sanguinária. Forçou a inovação, a tomada de riscos, levou a um choque de ideias. As melhores permaneceram, depois tomadas por concorrentes que muitas vezes as aprimoraram. Centenas de anos de tais lutas em um ambiente hermético, em um pequeno pedaço de terra, significaram que, quando a Europa finalmente se abriu para o mundo pelas grandes descobertas, imediatamente começou a se expandir. O fez pelo único processo conhecido da evolução, a eliminação dos mais fracos. A conquista começou mais facilmente em lugares mais frágeis em termos de progresso civilizatório, como as Américas. Mas com o tempo, até centros poderosos como a China do século XIX foram vítimas disso. No entanto, todo o sistema busca o equilíbrio. O monstro europeu cresceu demograficamente, militarmente, tecnologicamente e ideologicamente. E quando o progresso nessas áreas atingiu o pico, no qual era possível mobilizar milhões de pessoas portando armas capazes de eliminar centenas de pessoas em uma fração de segundos, o monstro europeu se autodestruiu.
As duas grandes guerras do século XX obliteraram a Europa. Mas antes, a Europa enviou uma colônia para outro mundo, como uma SpaceX colonizando Marte. Os colonos europeus na América do Norte começaram a construir uma sociedade de acordo com o conhecimento que haviam adquirido pelos laços do progresso, sem nenhuma competição real na área, além de outros colonos europeus. Havia povos indígenas, é claro, mas doenças desconhecidas os devastaram, e os que sobreviveram estavam em um nível diferente de civilização. O jovem Estado americano era muito mais fraco do que a mãe europeia, mas com acesso aos vastos recursos físicos do Novo Mundo, o conhecimento que continuava vindo da Europa na forma de imigrantes e a relativa calma geopolítica, os Estados Unidos cresceram rapidamente. E quando a Europa fez a decapitação mencionada, os Estados Unidos estavam prontos para tomar seu lugar como uma potência mundial preeminente, uma posição que nunca abandonou. Não surpreendentemente, descobriu-se que era muito mais fácil construir algo quase do zero, como se fosse uma tela em branco, do que tentar consertar buracos que não podiam ser consertados. Os deterministas evolucionários podem até dizer que a Europa estava fadada à autodestruição. Tal certeza provavelmente é injustificada, mas o fato é que o velho continente no final do século XIX e início do século XX estava borbulhando. A era dos Estados-nação acelerou o progresso. As tecnologias militares se desenvolveram e as ideologias se alimentaram dos cadáveres dos perdedores do progresso civilizatório. O caldeirão europeu ferveu por centenas de anos até transbordar. Em 8 de maio de 1945, quando a Europa encerrou a Segunda Grande Guerra em seu território em apenas 3 décadas, o capital que o velho continente havia adquirido ao longo dos séculos não desapareceu completamente, mas o mundo era um lugar diferente. A globalização mudou o equilíbrio de poder. Os europeus se viram presos a um grande jogo de poder sobre o qual tinham pouca influência. No entanto, os laços culturais e, portanto, estratégicos do antigo colonizador entre a Europa e Estados Unidos, e os fundamentos do progresso estabelecidos ao longo dos séculos, significaram que a Europa, ou melhor, a sua parte ocidental sob a órbita americana, se recuperou do desastre da primeira metade do século XX. Recuperou-se a tal ponto que o produto interno bruto agregado dos países da Europa Ocidental, ao longo do tempo, ultrapassou o da maior superpotência da época, o próprio Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a ideia de integração europeia estava ganhando terreno. Olhando para trás, mas acima de tudo para os horrores de 2 guerras recentes, os europeus, com o apoio dos americanos, decidiram buscar caminhos de cooperação em vez de conflitos e guerras. Nasceu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, seguida pela Comunidade Econômica Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atômica, que evoluíram para as Comunidades Europeias e depois para a União Europeia. Poder-se-ia dizer que a evolução social forçou os europeus a se integrarem e a confiarem uns nos outros, pois a falta dessa confiança levou à maior catástrofe dos últimos 200 anos. A ideia encheu os europeus de alegria e esperança. Parecia que eles finalmente haviam encontrado o Santo Graal, uma maneira de conciliar as diferenças cultural, linguística e de desenvolvimento com um desejo comum de enriquecer, estar seguro e melhorar suas condições de vida. Olhando de fora, as coisas estavam indo bem até agora. As divergências permaneceram, é claro, mas o processo de integração estava progredindo e a população estava entusiasmada com a visão de uma Europa unida e forte. Esse otimismo levou a um total de 13 países, quase metade dos atuais 27, a aderir à União Europeia em 2004, 2007 e 2013. Em sua maioria, eram economias emergentes, sonhando com o padrão de vida de seus parceiros ocidentais, enquanto o Ocidente encontrou um novo ímpeto para desenvolver suas próprias economias. Então, por que a União está em um estado tão ruim hoje? Afogando-se em um mar de problemas que discutimos em detalhes no vídeo, a União Europeia pode acabar se falhar novamente. Vamos ouvir aquela introdução. Nosso modelo anterior de desenvolvimento acabou. Estamos regulando demais e investindo de menos. Dentro de 2 ou 3 anos, se continuarmos assim, ficaremos fora do mercado. Mário Draghi acabou de publicar um relatório e seu tom é muito pessimista. A União pode morrer
e estamos a um passo de um momento crítico. Eu acredito nisso. Anunciou Emmanuel Macron em 3 de outubro na Conferência Diálogo Global de Berlim. A perspectiva evolutiva que adotamos neste episódio não é acidental. Às vezes, para encontrar a origem de um problema ou de uma ineficiência, vale a pena dar um passo para trás das queixas atuais e ter uma visão panorâmica. Olhando para a Europa como um todo, como um sistema complexo, ele está em constante evolução. A tendência mostra que as barreiras entre diferentes estruturas sociais estão acabando. Eles têm se organizado em grupos sociais cada vez maiores há milhares de anos. A maioria deles fala inglês. As fronteiras físicas e não físicas estão desaparecendo. O fluxo de pessoas, ideias e conceitos está no seu nível mais alto. Desta perspectiva, a Europa está caminhando para uma integração cada vez maior. Isso pode não agradar àqueles com visões nacionalistas, mas há uma boa chance de que, como resultado dessa integração, o conceito de Estado-nação na Europa se erodirá com o tempo. Mas, se serve de consolo para essas pessoas, não deve acontecer durante suas vidas. Bem, assim é a evolução. Leva muito, muito tempo. No caso da evolução das sociedades, a mudança acontece relativamente rápido, mas ainda estamos falando de processos que levam centenas de anos. Enquanto isso, a Europa, ou para ser mais preciso, os defensores ferrenhos da União Europeia, queriam encurtar esse tempo para décadas. E esta é uma das maiores pedras no sapato da União Europeia que poucos líderes europeus estão dispostos a reconhecer e falar sobre. Do que se trata? Olhando para a Europa através do prisma da evolução, a segunda conclusão é esta: a Europa ainda é um conjunto de nações forjadas em conflitos por centenas de anos. O velho continente é cheio de animosidades que não existem nos Estados Unidos, por exemplo, porque não há uma história de mais de 1000 anos de guerras entre nações, sem decapitações, sem extermínios, sem perdas de independência. Rapidamente, algumas décadas após o final desta sangrenta história europeia, 2 guerras mundiais, decidiu-se girar 180 graus e tocar Kumbaya e dar as mãos. Esta fuga para a frente estava fadada ao fracasso, e era quase certo que os primeiros problemas mais profundos revelariam a ineficácia desta abordagem. Os pilares do sonho da União Europeia começaram a ruir antes mesmo de a União embarcar em um processo de rápida expansão. No início dos anos 2000, ficou claro que a Europa havia perdido a revolução digital e não havia investido nas novas tecnologias, enquanto, com o tempo, ficou cada vez mais claro que uma arquitetura de segurança estável não existia no vocabulário da classe política europeia. Os europeus acreditavam no fim da história e em um xerife americano que cuidaria de todos. Quando o clima estava bom, com crescimento econômico, você podia fechar os olhos para muitas coisas. Mas quando começou a chover, a solidariedade europeia deixou de existir. E todos olharam seus próprios umbigos. Pode e deve ser dito que os interesses nacionais de cada país da União nunca desapareceram. Eles apenas foram encobertos pela narrativa comunitária. Gostemos ou não, as nações da Europa ainda confiam uma nas outras o suficiente para formar uma federação nos moldes dos Estados Unidos. O estado atual de desenvolvimento não permite isso, e forçar a barra é contraproducente. Grupos extremistas estão se alimentando disso e ganhando eleitores. Leva muito tempo para que a confiança cresça. É preciso confiança mútua num ente político único, mas os europeus até recentemente estavam no pescoço um dos outros. Superestruturas de instituições europeias, alimentadas por bando de burocratas, não substituem a confiança adquirida naturalmente. Isso significa que a criação da União Europeia foi um erro? Não. A busca por entendimento e redução de barreiras é um fenômeno que serve a todas as nações europeias. O que não os serve é a tentativa de distorcer a realidade na forma de criar a ilusão de um único interesse da União Europeia para toda e qualquer questão. Isso às vezes aparece, por exemplo, na forma do slogan "Construindo prosperidade compartilhada". Porém, um olhar mais atento revela que não podem ser trabalhados de maneira única em questões como migração, economia, arquitetura de segurança, divisão de lucros e assim por diante. Essa mudança de percepção não é mera correção de pontos de vista, mas na realidade está levando ao desmantelamento da União Europeia por dentro.
A unidade da União Europeia está sendo muito seletiva e, na maioria das vezes, usada para perseguir os interesses nacionais de um determinado país, geralmente aquele com maior influência dentro da comunidade. A posição notória aqui do estado mais poderoso da Europa, a Alemanha. Os gasodutos Nord Stream foram construídos sob a agenda de melhorar a segurança energética da Europa e como um projeto puramente comercial, apesar da inflamada oposição da parte oriental do bloco. Claro, o real objetivo era melhorar as vantagens comparativas da Alemanha em relação ao resto da Europa, e todo o resto foi meramente inventado como um slogan publicitário. Então, quando ficou claro que a unidade da União Europeia poderia ser quebrada em temas que, como a história mostrou, podem até levar a guerras existenciais aos Estados-membros, tornou-se apenas uma platitude. O resultado é o oposto do pretendido. Em vez de aumentar a confiança, há cada vez menos dela. Menos do que se não tivesse mentido sobre seguir uma política de construção da unidade. Este exemplo mostra que a referida fuga para a frente agora está tendo preço. Em termos reais, o nível de confiança interna na Europa é menor hoje do que há 20 anos. Claro, de acordo com a Realpolitik, não se deve culpar os políticos alemães por perseguir os interesses nacionais alemães, mas a questão é se é do interesse da Alemanha ter uma Europa fraca e dividida em relação às outras potências mundiais. É por isso que quando os tomadores de decisão da União Europeia pedem um exército europeu comum, autonomia de segurança comum, uma política migratória comum, etc., essas são ideias natimortas, porque os países europeus não confiam uns nos outros o suficiente e essa confiança é frequentemente usada em nome dos valores europeus. Portanto, não foi surpresa que, quando Mario Draghi propôs uma dívida comum da União Europeia de 800 bilhões de euros por ano para estimular a inovação, Christian Lindner, ex-ministro das Finanças da Alemanha, disse imediatamente que não havia aceite alemão. Quando a França pede autonomia europeia, incluindo o abandono da regra do veto na política externa e a redução do desenvolvimento americano, o leste do continente discorda, temendo o retorno ao triângulo Berlim, Paris, Moscou, e ficando mercê dos países maiores. Esse retorno ao que alguns chamam de Realpolitik está em andamento. É difícil evitar a conclusão de que o entusiasmo no projeto do início dos anos 2000 foram desperdiçados por processos de integração demasiado rápidos que eram, na verdade, apenas interesses nacionais. Tanto Draghi quanto Enrico Letta, que também apresentou um relatório semelhante sobre o Estado da União, abordam o problema europeu do ponto de vista que não existe de verdade. A União como um centro político homogêneo que pode se desenvolver e reformar em uma base semelhante aos Estados Unidos, ou mesmo tem o potencial de levar a centralização ainda mais longe. Draghi propôs a referida dívida conjunta, mas na primeira iniciativa após a pandemia de Covid-19, do plano de ajuda de 700 bilhões de euros, 77% foram para empresas alemãs e francesas, com as primeiras representando mais da metade. Letta, por outro lado, propõe uma maior consolidação do mercado da União Europeia. Ele cita as telecomunicações como exemplo. Os americanos ou os chineses têm apenas alguns fornecedores, enquanto a Europa tem dezenas. Mas quem e com que base os selecionaria? Você pode tentar configurar algoritmos subótimos, mas eles serão minados pela desconfiança da população, que temerá que isso esteja sendo feito às suas custas. Portanto, essas são boas ideias no papel, mas pelas desconfianças na União Europeia, elas são impraticáveis. Então, qual o caminho para a União Europeia? Assumindo que seja um organismo ineficaz, mas ao mesmo tempo necessário. A Europa foi um centro vibrante de inovação por pelo menos várias centenas de anos. Existem muitas respostas para explicar o porquê, mas uma é indiscutível: competitividade. Devido à concentração de energia humana em muitas formas, sejam principados, reinos ou nações, em uma área muito pequena, muitos processos criativos ocorreram. É difícil não ter a ilusão de que esses processos entraram em colapso após a criação da União Europeia. Os alemães, em maior medida, e os franceses ou neerlandeses ganharam acesso fácil a novos mercados e a mão de obra mais barata. Inicialmente, isso foi vantajoso para todos,
à medida que os países mais pobres enriqueceram e um processo de convergência ocorreu. No entanto, com o tempo, os europeus ficaram preguiçosos, confiando totalmente na convergência, esquecendo-se da competição em nível nacional. Ainda havia competição, mas agora que os maiores engoliam menores e com centenas de milhões de consumidores em novos mercados, o entusiasmo pela inovação começou a diminuir. O que isso significou na prática? De um lado, gráficos como os de transferência do oeste para o leste sob a política de coesão mostram claramente que os países desenvolvidos ocidentais do bloco deram dinheiro e os orientais se beneficiaram. Mas é claro que a verdade é muito mais complexa. Há alguns anos, Thomas Piketty, um renomado economista francês que estuda a desigualdade de renda, apontou que os ganhos de capital das empresas ocidentais nos mercados orientais excedem muitas vezes as transferências dentro do orçamento da União Europeia. Entre 2010 e 2016, Hungria, Polônia, Tchequia e Eslováquia receberam o equivalente de 2 a 4% de seu PIB em fundos da União Europeia. Mas o fluxo de capital saindo desses países no mesmo período foi entre 4% e 8% do PIB. Empresas da Europa Ocidental também ganham muito dinheiro em contratos públicos na Europa Oriental. O primeiro trem de alta velocidade através dos países bálticos está sendo projetado por empresas espanholas, alemãs e francesas. O primeiro contrato de construção foi concedido a uma empresa belga em 2019, escreveu Clotilde Armand no site político. Piotr Arak, no Financial Times, observou que, abre aspas, com base na produtividade de cada habitante em relação ao tamanho da população imigrante, a fuga de cérebros adicionou 170 bilhões de euros à economia da Alemanha somente em 2018. Este é o valor criado por 4,2 milhões de imigrantes de outros países da União Europeia na maior economia do bloco. O Reino Unido ganhou 141 bilhões de euros, França 54 bilhões, Países Baixos 24 bilhões, Suécia 15 bilhões e Dinamarca 11 bilhões de euros. Esses números superam as contribuições que esses países pagam ao orçamento da União Europeia. Fecha aspas. Apesar dessas estatísticas, também seria populista retratar essa relação como uma em que o Ocidente explora o Oriente. Ambos os lados se beneficiaram dessa relação. As pessoas do leste viram como as pessoas viviam e trabalhavam no Ocidente. Enviaram dinheiro para suas famílias, um modelo muito popular no leste europeu, e empresas individuais fizeram um grande avanço ali. Mas o fato é que, como resultado do processo de abertura da União Europeia para o leste, a Europa Ocidental teve 15 anos de impulso adicional de desenvolvimento ao se abrir para mercados menos desenvolvidos. E isso nos leva de volta ao ponto anterior. Qual era o sentido de fazer coisas novas e difíceis para abrir novos mercados quando eles já estavam abertos? O leste, por outro lado, se recuperou com o tempo, mas pagou por isso perdendo a independência de seu próprio setor privado, irrigado pelo capital do Ocidente. Hoje, nesses países da Europa Central, é impossível encontrar empresas na mesma escala que as do Ocidente. Com o tempo, a Europa Ocidental também começou a exportar essas tecnologias maduras para mercados emergentes, a fim de reduzir ainda mais seus custos de produção. A preguiça natural na ausência de competição foi explorada pelos determinados chineses. O alto nível de competitividade em nível macro veio da rivalidade dos reinos e, posteriormente, dos estados europeus. Também houve convergência, mas ela foi o resultado dos crescimentos tecnológico e econômico, que, por sua vez, foram resultados da competitividade, não o contrário. Os países experimentaram diferentes modelos do desenvolvimento internamente. Os melhores ganharam e foram adotados pelos rivais. Porém, a Europa de hoje impõe uma abordagem única, suprimindo o choque natural de sistemas que sempre impulsionou a Europa. O problema é que esses confrontos muitas vezes levaram a guerras, e é aí que Bruxelas desempenharia um papel importante. Então, competição, interesses nacionais, busca de consenso. Esses são os termos em torno dos quais a Europa deve concentrar sua ação. Como seria isso na prática? Poderíamos imaginar a União Europeia como uma instituição que se concentraria em ser flexível, em reunir os interesses de estados individuais e formar coalizões de vontades.
Ao mesmo tempo, seria uma entidade sem uma grande superestrutura burocrática e ideológica ineficaz. Como um órgão teoricamente independente, suas recomendações seriam um importante acelerador de mudanças e, em caso de disputas, lidaria com sua resolução. Seria, portanto, um retorno aos Estados competindo segundo interesses claramente definidos, mas com um árbitro na forma de uma instituição da União Europeia. Mas teria que ser acompanhado por uma aura de total transparência, decorrente de um princípio claro do interesse nacional de cada país. A segunda função da União seria tão importante e crucial para o rápido desenvolvimento do continente. Vamos chamá-la de União de Coalizões. O que isso significa? Como já dissemos, os países da União Europeia têm interesses diferentes e é muito difícil encontrar um interesse comum e único para todo o continente. Mas é muito mais fácil encontrá-lo entre países individualmente. Como isso funcionaria na prática? O órgão da União Europeia, como uma estrutura independente, forma uma coalizão sob sua égide, por exemplo, para combater a ameaça russa. A formação de uma coalizão é baseada em regras claras para seus participantes, por exemplo, o gasto de 3% do PIB em armamentos, a criação de programas conjuntos de armamentos que serviriam a todos os países, ou uma política diplomática clara sobre o assunto. Portugal ou Espanha, por exemplo, não teriam interesse em ingressar em tal grupo, nem a Alemanha, que gasta pouco mais de 2% de seu PIB em armamentos. Mas um grupo de países nórdicos e da Europa Central estaria disposto a formar um bloco compacto de interesse comum. E isso seria muito mais eficaz do que um grupo maior de 27 estados que nunca pode chegar a um consenso satisfatório. Tal agrupamento de interesses nacionais também poderia ocorrer em nível bilateral. Pegue a França, que possui um grande setor nuclear, por exemplo. Vários países agora querem construir reatores nucleares. Os investimentos para isso não ficam na Europa e vão para empresas americanas como a Westinghouse ou asiáticas como a KNP. A União Europeia poderia intermediar uma solução que beneficiaria o licitante, neste caso a França, e o recebedor, por exemplo, Polônia, Romênia ou Chequia, que querem construir usinas nucleares. A transação poderia então envolver uma troca intersetorial, proposta pela União como uma solução ganha-ganha para estimular a indústria nuclear europeia e a economia como um todo. Outro exemplo é a compra conjunta de recursos energéticos, que não funciona na Europa pelos diferentes sistemas energéticos e interesses. Em outras palavras, os países com melhores preços não querem abrir mão de sua posição privilegiada para um grupo maior. Iniciativas semelhantes poderiam ser aplicadas às políticas migratórias, econômica e ambiental, onde diferentes aspectos ligam diferentes países. Então a Europa não seria dilacerada por dentro pela incapacidade de encontrar um interesse comum, mas se uniria naturalmente, encontrando uma coalizão de vontades, unida em suas diferenças, in varietate concordia. Uma união de coalizões de interesses pode parecer um retrocesso para o desenvolvimento da Europa, mas na prática seria a otimização que o velho continente precisa. Ao mesmo tempo, não significaria abandonar ideias que realmente funcionaram, como o livre mercado e o espaço Schengen. Como resultado desse processo, os países da União voltariam a um caminho de crescente confiança, sem se sentirem compelidos a participar de iniciativas que não interessam às nações individuais. Alguém dirá: ei, este modelo não diz nada sobre como evitar o desafio representado pela China e pelos Estados Unidos. O que os europeus precisam é de consolidação, empresas globais e uma política doméstica única. Vamos dar um passo atrás. Tendemos a pensar na Europa como um ator com as mesmas características dos Estados Unidos ou da China, mas isso é um erro. Hoje e no futuro próximo, a União Europeia não está em posição de seguir as mesmas políticas que os americanos e os chineses, como mostra a experiência e a descrição do início deste episódio. Mas a questão é, ela precisa seguir? O objetivo da Europa é, ou deveria ser, elevar o padrão de vida, a segurança e a liberdade. Essas coisas são alcançáveis e não exigem necessariamente participação na corrida para ser a maior potência global. Se os países europeus individuais forem fortes, a Europa será forte. Por acaso os suíços estão chateados por não serem mencionados como uma grande potência?
Não, pois seu pequeno país está prosperando. Claro, os países da União podem se unir quando uma política comum for vista como necessária. Por exemplo, quando se trata de impor tarifas sobre produtos chineses ou implementar um programa espacial. Mas é muito mais importante buscar o desenvolvimento e a produtividade internamente, por meio de políticas adaptadas às necessidades específicas de cada país. O dono do canal, ao refletir sobre a ideia de uma união de coalizões, encontrou um estudo de Jan Zielonka, um pesquisador polonês-britânico da Universidade de Oxford. Em 2014, Zielonka publicou o livro Is the EU Doomed?, no qual ele aborda a crescente ineficiência da União Europeia. A motivação do autor foi a crise de 2008, e 10 anos após a publicação do livro, a União está em uma posição pior do que quando foi escrito. A tendência negativa delineada pelo autor continua, e de acordo com o pesquisador, pode levar à dissolução da União se não for contida. De acordo com Zielonka, isso pode acontecer como resultado de 3 cenários. Primeiro, os líderes europeus perdem o controle sobre os eventos políticos e econômicos, processo que está em curso. Segundo, eles tentam resolver os problemas atuais, mas os pioram. Terceiro, eles adotam uma política de negligência. Hoje, temos uma certa mistura desses eventos. O bloco está se esvaindo economicamente, os políticos estão perdidos e não há um plano de recuperação real no horizonte. E o que Zielonka propõe? Ele defende uma Europa descentralizada com um modelo híbrido de governança que ele chama de neomedieval. Este modelo envolve uma multiplicidade sobreposta de identidades, estruturas de governança, autoridades e soberania, com foco em redes transnacionais e atores não estatais. Neste cenário, a integração ocorre ao longo de linhas funcionais e não territoriais. Ele se refere a este projeto como polifonia, uma composição que sobrepõe várias melodias simultâneas que juntas formam uma peça coerente. O acadêmico de Oxford fornece muitos detalhes que não cabem neste vídeo. O crucial aqui é a inversão de como pensar sobre a Europa, propondo um modelo mais descentralizado e unido ao longo de linhas de interesses comuns, sustentado pelas instituições do bloco, que têm um papel de apoio e não de mando. Um alto grau de confiança entre 450 milhões de pessoas, cujos ancestrais lutaram entre si por centenas de anos, não pode ser construído em poucas décadas. É um processo a ser distribuído ao longo do tempo. A fuga para a frente, que caracterizou a abordagem de Bruxelas nos últimos anos, termina em desilusão, caos e o risco de desperdiçar o que foi alcançado. A União Europeia deve permanecer coerente nas coisas que a unem, mas ao mesmo tempo deve ser flexível e competitiva para estimular os processos que historicamente a tornaram o continente mais eficaz do mundo. Isso pode, ao mesmo tempo, excluir a Europa da competição no jogo de poder global sob os princípios dos americanos e chineses. E há uma razão simples para isso. A Europa não é um Estado, nem mesmo uma federação, e não o será no futuro previsível. No entanto, não é necessário participar dessa rivalidade para atingir os objetivos fundamentais dos países da Europa: segurança, prosperidade e liberdade. A União pode usar seletivamente suas características de poder, por exemplo, para proteger um mercado único. Já hoje, forças evolutivas invisíveis estão pressionando a Europa a se reformar. Ela se moverá para uma maior centralização? Ou retornará aos princípios da competição, mas desta vez com elementos de cooperação sob a égide de Bruxelas? Ou será a vez da Europa ser esmagada por um processo evolutivo darwiniano? Uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, a mudança virá.